Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre o índice de qualidade da Laguna da Jansen. Uma pesquisa que analisa os impactos do lançamento de esgotos domésticos e industriais no Parque Ecológico. Para falar sobre esse assunto, recebemos a professora doutora do Departamento Acadêmico de Biologia do IFMA Monte Castelo, Anaísa Maria Castro Nogueira. Professora, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Começo pedindo para a senhora esclarecer um ponto básico. Uns chamam Lagoa da Jansen e a gente traz aqui Laguna da Jansen. Tem a ver com a salinidade. Pedir para a senhora nos explicar rapidamente essa diferença. Certo. Na verdade, é exatamente isso. Todo mundo chama de Lagoa da Jansen, mas na verdade ela é uma laguna porque ela tem comunicação com o mar. Então ela tem salinidade, então ela é um ambiente salobro, né? Ela, na verdade, foi construída a partir de um aterro e já existia um igarapé chamado de Igarapé na Jansen. E essa comunicação com o ambiente marinho é que faz com que ela seja, na verdade, uma laguna. Então o termo correto é Laguna da Jansen e não Lagoa da Jansen. Isso, né? Laguna da Jansen. Agora, em relação a esse índice de qualidade, qual a importância de se realizar uma pesquisa como essa? Bom, a Laguna da Jansen, ela já vem sendo estudada por vários pesquisadores da UFMA, tem vários artigos publicados. Essa ideia do índice de qualidade de água é uma forma de simplificar, digamos assim, ou de unificar o uso de diferentes variáveis ou parâmetros para a gente poder entender qual a situação desse corpo d'água, desse corpo hídrico. A senhora falou em parâmetros. Quais parâmetros foram utilizados dentro dessa pesquisa em relação a pontos de coleta? E como é que é feito esse processo de coletar água na laguna? Essa coleta, ela é feita, analisado alguns parâmetros. Então, a gente coleta a água in situ, né? Ou seja, no local. E aí, a gente usa um multiparâmetro para isso e a gente consegue saber os valores desses parâmetros lá no local e outros a gente sabe no laboratório, porque a gente coleta a água, leva essa água, congela e depois faz as análises, por exemplo, de nitrogênio e fósforo no laboratório. Mas em campo a gente faz temperatura, pH, oxigênio dissolvido, condutividade, a gente faz essas leituras lá no local de coleta. Então esse conjunto de parâmetros é que dá para a gente qualificar esse ambiente aquático. Qual é a qualidade, como é que essa água está, se ela é uma água imprópria para determinados usos, né? Se ela não é uma água que está, digamos assim, saudável. A senhora já deu caminhos aí para a próxima pergunta, que é justamente sobre a relevância e a importância dessa pesquisa. Queria que a senhora pontuasse de forma mais específica sobre o porquê é importante esse tipo de estudo. Essas análises, elas são importantes para ver se a qualidade da água está mudando ou se ela continua a mesma e esclarecer para o poder público e para a população como que a gente precisa mudar os nossos hábitos e como a gente precisa repensar, né, como utilizar esses nossos corpos d'água. No caso da laguna, é interessante que o poder público faça alguma coisa, porque, na verdade, a situação da laguna continua muito ruim. Todo mundo que passa lá costuma dizer, a laguna tem um cheiro horrível, né? E dependendo da época do ano, esse aroma, digamos assim, se acentua, né? Então, no período, por exemplo, de chuva, dá uma melhorada, porque ocorre uma diluição desses nutrientes que tem na laguna, né? Principalmente nitrogênio e fósforo, que são resultado da entrada de esgotos, realmente, como a gente chama, de forma bruta, ou seja, in natura, na laguna, né? Então, como entra esses nutrientes em excesso, acaba dando, né, aumento às bactérias, pode levar a uma floração de plantas aquáticas, que a gente chama de macrófitas aquáticas, e pode dar também uma floração, por exemplo, de cianobactérias, que são micro-organismos, né, fitoplanctônicos, que fazem a fotossíntese, né, que produzem oxigênio, mas que acabam dominando o ambiente, desequilibrando, porque essas cianobactérias, elas podem inclusive ser tóxicas, produzir substâncias tóxicas, que é ruim para os outros organismos da laguna, né? E essa situação também de enriquecimento de nutrientes faz com que diminua a quantidade de oxigênio dissolvido, aumenta a taxa de decomposição, aumenta a ação das bactérias
e diminui essa qualidade da água. Então, acaba que a água fica imprópria, com mau cheiro, por causa dos gases, por exemplo, metano, né, por relação das bactérias, e também modificando, né, a paisagem, né? Então, você vê que é uma coloração diferente, o cheiro da laguna também é diferente, e é numa área considerada uma área privilegiada da cidade, né? Também um ponto de visitação, né? Isso, Turistas. Na verdade, é uma laguna urbana, né, que poderia ser um cartão postal, tá? Exatamente naquela região do Renascença, na Ponta da Areia, né? Uma área que é considerada de alto padrão em São Luís. E isso se deve exatamente à entrada de esgotos de diferentes pontos, né, que são disfarçados ali, mas que são realmente jogados em natura, né, no ambiente. Já houve algumas tentativas, vou usar a palavra tentativa, nesse sentido de melhorar aquele ambiente, mas até agora não funcionou. Por que disso? Difícil de responder essa pergunta, porque, na verdade, em 88 virou um parque ecológico, né? Foi feita uma urbanização, retiraram grande parte da população que mora ali. Então, na verdade, se pensava que a laguna ia se recuperar. Mas para que ela se autodepure, né, se a gente pode chamar assim, precisava que realmente fechassem todas as entradas de esgotos, né? E isso nunca aconteceu. Então, houve uma redução. Tem um trabalho que foi bem interessante, que foi feito por um pesquisador, que é o Silva, em 2021. Ele publicou dados que foram um levantamento de 2016 até 2019. Então, diminuiu bastante a entrada, o número de pontos de entrada de esgoto bruto. Mas isso não é o suficiente. Teria que realmente fechar todas essas entradas para que houvesse uma tentativa de recuperação da laguna por ela mesma. Ou realmente é uma ação pública, do poder público, né? Porque tem também os sedimentos, então ela não é um ambiente simples de tratar e de recuperar. Muito bem, estamos conversando no programa de hoje com a professora doutora do Departamento Acadêmico de Biologia do IFMA Monte Castelo, a Anaísa Maria Castro Nogueira. Ela conversa com a gente sobre o índice de qualidade de água da Laguna da Jansen. Professora, agora a senhora falou sobre duas possibilidades de recuperação, uma com a participação do homem e outra da própria laguna. Tendo essas duas possibilidades, qual seria o equilíbrio, o ideal? O ideal seria que não tivesse mais as entradas de esgoto para que a laguna começasse a se autodepurar, mas também precisava de um monitoramento para ver se essa recuperação realmente ocorre. Ou seja, se necessário, deveria ter uma intervenção também com relação à retirada de sedimentos. Na verdade, lá, além disso, tem muitos resíduos sólidos também depositados ao redor da laguna. Existe uma retirada também da vegetação, né, da vegetação do entorno. Os corpos d'água precisam dessa vegetação no entorno, porque cada vez que você retira essa vegetação, que a gente chama de mata ciliar, essa laguna ou qualquer outro corpo d'água, ele fica muito mais propenso a ser assoreado. O sedimento do entorno começa a entrar nesse ambiente aquático. Então, isso acontece com os nossos rios também, com os nossos lagos e, inclusive, com a Laguna da Jansen. Então, precisa todo esse cuidado em relação ao todo, né? E educação ambiental também, para que as pessoas entendam que uma laguna bonita, que poderia estaria ali como um local de lazer, por exemplo, poderia ter pedalinhos, se a situação da laguna fosse outra, poderia ser uma área de recreação, fazer piquenique no entorno, como se vê, por exemplo, em outros locais, como o Parque do Rangedor, né? E isso não acontece. Então, você percorre a laguna toda e toda ela sofre esses impactos. Esse processo de assoreamento, uma comparação assim simples, seria alguma espécie de aterramento, né? Isso, diminuição do volume da água, do corpo d'água e a tendência inclusive, de desaparecimento. Ela não é tão propensa a desaparecer, porque ela é realmente uma laguna grande, né? Com grande extensão, e também tem a questão das chuvas, né? O que, na verdade, faz com que ela também se mantenha, são as chuvas, né? E a entrada de água marinha, de ambiente marinho, que em alguns momentos entram, né? Principalmente na pré-mar, que é exatamente quando tem as marés mais altas, para poder essas marés irem para a laguna, né? É uma forma de entrada de água, de renovação dessa água também. Uma outra questão ligada à Laguna da Jansen é que durante o ano, algumas vezes,
acontece a questão de mosquitos, teria a grande quantidade de mosquitos que se concentram naquela região, tem a ver também com essa situação? Provavelmente por conta da quantidade também de matéria orgânica, né, composição, que fica mais acentuada ainda, o mau cheiro, toda aquela questão realmente um aumento da quantidade de matéria orgânica, né, ou seja, de resíduos que são jogados ali na laguna, principalmente esgotos, né? E aí, logicamente, isso faz com que aumente também essa possibilidade de mais mosquitos, né? Inclusive vetores de doenças, né? Agora, professora, a pesquisa ela teve parceria com o Laboratório de Oceanografia e Microbiologia Aquática da UEMA e o Laboratório Gaia Ambiental. De que forma essas parcerias elas contribuíram para o desenvolvimento da pesquisa? A pesquisa foi desenvolvida com a parceria com eles porque nós temos, como a gente é um projeto de iniciação científica que implica em uso de reagentes, por exemplo, para fazer as análises de nitrogênio, de fósforo, então a gente fez com o Laboratório Gaia, porque é um professor que foi professor do IFMA e que hoje tem esse laboratório que é particular e que ele faz essas análises físicas e químicas da água. Então, eu contactei com ele e fiz as análises com ele. Nós fizemos as análises de todas as coletas com ele. 2 do período chuvoso, 2 do período de estiagem. E o laboratório de microbiologia da UEMA, porque eu tenho também uma parceira lá, que é a professora Camila, que é do curso lá de pesca, né? E ela tem esse laboratório de microbiologia, ela fez as análises microbiológicas lá pra gente. Quais recados a senhora deixaria no sentido de medidas que possam ser tomadas como forma de remediar esse problema? A primeira medida seria realmente fechamento dessas entradas de esgoto, né, para dentro da laguna. E essa preocupação também de a gente mostrar o quanto é importante você ter esses corpos d'água, o quanto o fato de você ter esse corpo d'água melhora também o clima, né? Então, ao redor, você sente um outro microclima quando você tem um ambiente aquático, né? Os ventos, tudo favorece. Então, e paisagisticamente também é muito bom você ter um ambiente aquático bonito, limpo, né? Bem cuidado. Então, precisaria inicialmente desse fechamento das entradas de despejo de esgoto e, ao mesmo tempo, um programa, talvez, no sentido de educação ambiental mesmo, né? Mostrar para a população que você não deve jogar lixo no entorno da lagoa, manter essa vegetação do entorno da lagoa também, né? E seria tudo um conjunto de fatores que poderia melhorar essas condições dela. Muito bem, recebemos no programa de hoje a professora doutora do Departamento Acadêmico de Biologia do IFMA, a unidade do Monte Castelo, campus Monte Castelo, Anaísa Maria Castro Nogueira. Ela conversou com a gente sobre o índice de qualidade de água da Laguna da Jansen, pesquisa, estudo desenvolvido com apoio da FAPEMA, a Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, não é isso, professora? Sim, a bolsa do nosso aluno, né, nós temos 2 alunos que estavam engajados na pesquisa, que é o Wilson, que era o bolsista da FAPEMA, e o Gabriel, que era o voluntário. Então, eles foram 2 alunos da licenciatura em Ciências Biológicas do IFMA, do campus Monte Castelo, que desenvolveram a pesquisa sob a minha orientação. Então, houve esse apoio realmente da FAPEMA através do Instituto, né, que a gente tem os editais que são na verdade, do IFMA como um todo, né, da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. E aí a gente foi selecionado, o projeto foi selecionado e tinha essa bolsa ao longo de 12 meses. Ok, então, parabéns pela iniciativa e muito obrigado por ter estado aqui com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade de trazer esse tema, né, que eu acho que é bastante relevante e que muito pouca gente conhece, né, em relação à importância que a gente tem que dar aos nossos ambientes aquáticos e até aqueles que não têm um uso, por exemplo, como água de abastecimento, mas eles são importantes também. Inclusive, fazem parte da paisagem, né? Quem não gosta de passar em um lugar bonito, atrativo, né? Que não tenha mau cheiro, né? Então, você passa na laguna e você sente mau cheiro. Então, ela é conhecida, aquela lagoa, o pessoal fala, aquela lagoa que fede muito, né? Então, é muito desagradável. Negativa. Isso. Importante pesquisa, sobretudo se a gente levar em conta que 2025, COP30 e também, por assim dizer, está ligada às temáticas, às proposições da COP30, né? Sim, tem tudo a ver, né? Então, uma das preocupações que
na COP30 também se tem, é com relação aos usos que a gente faz dos nossos ambientes, né, inclusive os ambientes aquáticos, né. Então, é muito interessante que a gente traga esses temas e que a gente se preocupe realmente com o nosso entorno. Nós fazemos parte desse contexto, né? E nós somos chamados os racionais. Então, a gente, às vezes, tem umas atitudes que são muito contraditórias quando a gente pensa que nós somos os principais responsáveis pelo que está acontecendo com os nossos ambientes aquáticos, né? Com o nosso clima. Então, os ambientes aquáticos têm muita importância para essa questão do clima, assim como também toda a vegetação que a gente está cada vez mais, né, retirando do ambiente e construindo, trazendo a questão da urbanização de forma desordenada, né, sem respeitar a natureza. E aí os resultados As respostas são exatamente essas, né, do clima cada vez mais, temperaturas cada vez mais altas, né, a mudança, inclusive, às vezes no regime de chuvas, então chuvas muito intensas em algumas áreas e outras áreas muito pouca chuva, né, uma estiagem muito mais forte, né, muito mais dura, digamos assim. Então isso tudo está muito ligado às nossas atividades, às ações antrópicas, né, às ações humanas. Muito obrigado, professora. Eu te agradeço. Até o próximo programa.